Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Espero que esteja tudo bem. No estudo de hoje iremos abordar um tema muito importante na vida da igreja: a nudez espiritual e a armadura da fé. Irmãos, isso é de suma importância para nossa caminhada espiritual com Cristo, e o Espírito gostaria que nós não negligenciássemos a isso. E eu vou usar os textos que nos elucidam melhor esse assunto, e isso nos levará à santificação, às promessas de Deus, e ao desenvolvimento da nossa salvação. Então, vamos lá. No livro de Apocalipse capítulo 3 verso 17, nós vemos uma repreensão que o Senhor Jesus dá à igreja de Laodiceia, onde ele afirma: porquanto dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um coitado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Esse versículo, conforme você fizer a leitura do livro de Apocalipse, fará uma conexão direta com outro capítulo. Mais especificamente em Apocalipse 16 verso 15, onde o Espírito de Deus faz um alerta a nós: eis que ele vem como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e eles vejam a sua vergonha. Mas o que o livro de Apocalipse quer dizer com nu? Já pensaram nisso? Obviamente, nós temos que procurar essa resposta dentro da própria Escritura, nos escritos que vieram antes. Pois a Escritura conversa consigo mesma. Em Gênesis 2 verso 25, lemos que o homem e a mulher recém-criados no jardim estavam ambos nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Mas depois da queda, podemos ler que a Escritura afirma: e os olhos de ambos foram abertos, e eles souberam que estavam nus. E coseram folhas de figueira e fizeram para si vestes. E eles ouviram a voz do Senhor Deus, caminhando no jardim à tardinha. E o homem e sua esposa se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem, e disse-lhe: onde estás? E ele respondeu-lhe: ouvi a tua voz no jardim. E tive medo, porque estava nu e me escondi. E ele o disse: quem te disse que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses. Gênesis 3, versos 7 a 11. O que significa, eles sabiam que estavam nus? Sim, é óbvio que o texto está tratando da nudez física e literal de ambos. Mas seria apenas isso que a narrativa de Gênesis está tentando nos passar? Eu creio que não. Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. A partir daquele momento, eles conheceram o pecado. E estar em pecado é andar nu diante de Deus. Várias vezes nas Escrituras vemos o Senhor comparando o pecado à nudez. No terceiro capítulo do profeta Isaías, quando o Senhor por intermédio do profeta repreende os pecados do povo de Israel, é dito: diz ainda mais o Senhor, porquanto as filhas de Sião são altivas, e andam de pescoço emproado, lançando olhares impudentes, e, ao andarem, vão de passos curtos, fazendo tinir os ornamentos dos seus pés. O Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá a descoberto a sua nudez. Isaías 3, verso 16 e 17. No livro das Lamentações, o profeta Jeremias também faz a mesma associação do pecado à nudez. Jerusalém gravemente pecou, por isso se fez imunda, todos os que a honravam a desprezam, porque lhe viram a nudez, ela também suspira e se volta para trás. Lamentações capítulo 1, verso 8. Percebem, meus irmãos? Essa meditação é muito profunda. Andar em pecado é o mesmo que andar com a nudez descoberta diante do Senhor. Por isso, Cristo nos diz com tanta ênfase no livro de Apocalipse: guarda as tuas vestes, para que não ande nu. Agora que já entendemos isso, existe mais uma pergunta que devemos responder para ganharmos discernimento e andarmos aprovados diante de Deus. E a pergunta é óbvia: que veste é essa que devemos guardar? E a Bíblia responde perfeitamente essa pergunta. Essa veste se trata da armadura da luz, da qual o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Romanos, no capítulo 13, versos 12 ao 14, dizendo: a noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo,
e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. E na carta aos Efésios, no capítulo 6, dos versos 10 ao 18, Paulo fornece ainda mais detalhes sobre o tema, dessa vez a mencionando como a armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, irmãos, meditem nessa palavra e aguardem no coração. Vistam-se da armadura de Deus, coloquem o cinturão da verdade, usem a couraça da justiça, se calcem com o evangelho da paz, protejam-se com o escudo da fé e o capacete da salvação, e tomemos nas mãos a nossa maior arma, a espada do Espírito, a palavra do nosso Senhor. Somente revestidos com essa armadura espiritual e firmados na verdade, é que a promessa de Deus se cumprirá em nossas vidas. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque, quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Tiago capítulo 1, verso 12. E ainda em outro lugar, o Senhor Jesus reafirma: Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 2, verso 10, e no capítulo 3 verso 11. Se você não usa a armadura de Deus, você não receberá a coroa da vida. E se você não usa a armadura de Deus, você está espiritualmente nu. Que essa verdade possa penetrar em nossas almas, e assim seguirmos juntos, como irmãos, até a nossa eterna morada ao lado do Pai. Fiquem com Deus. Até os próximos estudos.